Vamos lá, né, pessoal? Então, estamos aqui com um vídeo que vamos tratar um pouco sobre o OpenClaw. Muitos vídeos já rolaram, até então, sobre o OpenClaw. Eu vou trazer aqui alguns vídeos onde eu vou começar instalando o OpenClaw, depois eu vou colocar um canal de funcionamento do OpenClaw, que nesse caso inicialmente estou testando ele com o Telegram. E existe também a questão de testar o OpenClaw com com LLMs que sejam abertas, né, onde você não vai precisar pagar tokens para conectar o seu agente. Para isso, eu consegui criar o seguinte, né, eu consegui primeiro criar um acesso remoto, né, uma máquina, como você está visualizando aqui, onde nessa máquina o meu propósito fazer a seguinte situação, né? Isolar essa máquina da minha máquina que eu estou usando para que ela não venha a sofrer problemas de segurança, né? Como esse canal aqui você já tem visto, né? A gente está de vez em quando se preocupando com essa questão de segurança relacionado à inteligência artificial. E aí eu fiz uma coisa básica, né? Eu peguei uma máquina minha, e eu construí um sistema operacional, instalei, melhor dizendo, né, o sistema operacional nela, estou acessando ela remotamente, certo? E aí, se eu acessar essa máquina aqui, apesar de que a conexão está um pouco lenta, mas se eu acessar essa máquina, né, que é acessando remotamente, tentar não exibir aqui a senha, né, para manter aqui a minha segurança. Mas se eu acessar remotamente essa máquina, aqui, se eu acessar remotamente essa máquina, a gente vai ver que eu já tenho, né, nessa máquina aqui o OpenClaw instalado. No entanto, eu vou evitar aqui nesse vídeo estar mostrando muitas minhas credenciais aqui. Mas aqui o OpenClaw está instalado e um canal também do OpenClaw está instalado, que é o Telegram, certo? E qual foi o caminho que eu utilizei, né? Aqui. A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: verificar quais são os pré-requisitos, né? Os pré-requisitos que o OpenClaw ele necessita. Então, os pré-requisitos, se a gente for olhar lá no site do OpenClaw, para ficar melhor para vocês, né? Primeiro nós temos aquela parte dos pré-requisitos de segurança, né? Então, como pré-requisitos de segurança, nós temos alguns pontos lá do pré-requisito de segurança. Só que observando, vamos abrir aqui. Então, como pré-requisito de segurança, a gente já tem lá, né? O OpenClaw já dá aquela advertência, tomar cuidado com a questão da segurança, né? Então, o que eu fiz? Eu usei uma máquina minha, né, onde essa máquina eu acesso ela remotamente, e acessando essa máquina remotamente, eu tenho ela totalmente isolada da minha máquina, que eu tenho informações que eu não posso estar deixando assim vulnerável, né? Então é uma forma da gente isolar. Existem outras estratégias também de fazer, que é, por exemplo, usando o Docker. Eu vou montar, construir mais uma máquina e vou configurar mais uma máquina. E quando eu configurar mais uma máquina, eu vou tentar fazer o mesmo procedimento agora usando o Docker, porque eu fiquei bastante curioso em relação a como ele funciona com a questão do uso do Docker. Mas basicamente dá para você perceber o seguinte, né?
Eu vou estar usando fortemente aqui o... Deixa eu só tentar conectar novamente. Vou estar usando fortemente ali o Shell, né, o PowerShell. Eu vou estar utilizando aqui o Olhama, né, para poder evitar a questão do consumo de token. E eu estou usando o acesso remoto. Aqui onde esse acesso remoto eu estou fazendo via uma ferramenta que a gente chama de Andesk, né? Mas vamos nos concentrar aqui que após ter uma máquina, né, funcionando, a máquina está totalmente do zero, eu vou iniciar aqui os primeiros comandos para a instalação do OpenCloud. E aí, né, só para relembrar a gente, né, o OpenCloud é aquela promessa, né, de um agente que pode fazer tarefas por nós, né? Então, o agente vai fazer tarefas por nós. E aí, o que que eu fiz, né? Nesse vídeo aqui, vocês vão ver que até o final do processo, eu, como mostrei lá no início, eu deixei disponível um canal onde o agente que eu estou utilizando aqui através do meu Olhama, ele consegue acessar, consegue estar disponível no um boot, né, do Telegram, e eu consigo já conversar com ele, né? Esse agente não está tão, ele não tá tão assim inteligente, né, fazendo todas as ações, porque falta configurar algumas etapas que em outros vídeos eu vou estar avançando nisso, né? Então, por exemplo, configurar etapas como configurar as skills, configurar ações que o agente pode fazer aqui na minha máquina, ter acesso a, por exemplo, um e-mail, ter acesso a agendar uma tarefa aqui no meu computador. Então, essas coisas eu ainda vou configurar nas próximas fases. Mas eu acredito que se você continuar aqui com a gente e você colocar algumas dúvidas que você teve, você vai conseguir, né, tirar algumas dúvidas nessa construção aí do seu próprio agente, né? Mas recomendo que você faça isso que eu fiz, né? Então, o que que eu fiz aqui? Se eu fosse colocar num bloquinho de notas, aqui qual foi o caminho que eu utilizei. Então, primeira coisa que eu fiz, né? Primeiro ponto, eu instalei um sistema operacional do zero, né? Um Windows mesmo. E ao instalar esse Windows, eu verifiquei quais eram as necessidades que o OpenCloud tinha e comecei a configurar essas demandas que ele precisaria aqui no meu sistema operacional. Eu estou com um pouquinho de delay aqui na minha máquina de acesso remoto, mas mesmo assim eu acredito que dá para explicar aqui para vocês. Então, passo a passo aqui do que eu fiz, né? Então, primeira coisa, né? Eu fui no site do OpenCloud e ao chegar lá no site do OpenCloud, eu baixei, né? Eu baixei a versão do OpenCloud, versão atual, né? Atualizada. Só que considerando que antes de fazer isso, eu tinha instalado, né? Instalado um Windows aqui, né? Um Windows zerado, né? Então, vou falar assim, zerado, né? Do zero, né? Ele tá ok, né? Tá totalmente ok. Uma outra coisa que o OpenCloud precisa é o Docker. Precisa do Docker. Então, eu instalei aqui o Docker na máquina também. Um outro ponto também é observar que já que você está no Windows, você vai usar o PowerShell. Então, você vai usar o PowerShell, é uma outra coisa importante. Instalei também uma ferramenta de acesso remoto, né, para acessar essa máquina remotamente. Né. Vou até evitar estar mostrando aqui algumas telas que poderiam comprometer, assim, questão do meu acesso.
Então, instalei um acesso remoto e também instalei o Olhama. Então, eu fui lá aqui, né? Se você observar, eu tenho aqui o Olhama. Então, eu instalei o Olhama porque a intenção é que a gente utilize aqui, né? Como eu coloquei, ó, o Olhama na versão do modelo aqui QWE, QWEN3 Code 30B, né? É uma LLM, né? Que ela permite você ter mais desenvolvimento, mais facilidade de desenvolvimento de código, né? Então eu usei inicialmente porque estava sendo recomendada aí por um vídeo, né? E nessa recomendação do vídeo falava claramente sobre essa versão, e aí eu estou testando essa versão, mas possivelmente pode ser que já nesse momento do vídeo exista uma outra versão aí que seja mais interessante para usar aqui dessa LLM para que o OpenCloud consiga consumir, né, em vez de consumir tokens pagos, ele possa fazer essas ações de forma gratuita, né? E aí uma outra coisa que eu precisei também foi o seguinte, né, ter o Telegram, né, para abrir o canal, né? O Telegram também aqui no meu celular. E aí qual o caminho que eu utilizei, né? Então, o sistema operacional instalado, o sistema operacional ok, eu baixei o OpenCloud, então o OpenCloud é ok, ele baixou as dependências e ele solicitou aqui que a gente tivesse também a versão do Docker disponível. E aí verificou, instalou também o Docker, ele solicitou que a gente tivesse o PowerShell funcionando corretamente. Então, meu PowerShell também estava ok aqui e eu precisei dar alguns comandos para autorizar o PowerShell funcionar. Após isso aí, eu instalei uma ferramenta de acesso remoto, né, para poder acessar remotamente, e também instalei o Olhama, né, que é para poder configurar o Olhama aqui, e em vez de consumir tokens lá na minha no meu agente, né, do OpenCloud, eu consumo aqui a minha LLM, né, a minha LLM localmente e consigo fazer com que através do Olhama o sistema funcione redondinho, né? Então, se você fizer isso aqui, você vai ter pouca dor de cabeça, certo? Se seguir esse caminho aí. Mas aí como foi, né? Então, quando eu vim aqui em PowerShell, né? Então, no PowerShell, existem alguns comandos ali, né? Que o próprio OpenCloud ele nos dá. Então, eu executei esses comandos, né? Se eu vim aqui na documentação do OpenCloud, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, vamos conseguir enxergar isso aqui na documentação do OpenCloud. Deixa eu ver se abre aqui. Eu vou só encerrar esse vídeo e abrir um novo vídeo assim, bem curto, para a gente continuar com a parte 2, certo?